Na ânsia de fazer a obra de Deus, tem gente que costuma dizer ou publicar a frase: leia a Bíblia. Leia a Bíblia, bota outdoor na rua, leia a Bíblia. Dizer isso não é fazer a obra de Deus. A Bíblia não deve ser só lida. Não deve. Ela deve ser estudada junto com alguém que a conheça. Senão gera um monte de heresias e suspeitas de contradição de texto. A Igreja Batista, por exemplo, costuma usar muito essa frase como slogan: leia a Bíblia. Mas isso não quer dizer nada. Allan Kardec conhecia a Bíblia. Allan Kardec lia a Bíblia, o fundador do kardecismo. Ele conhecia a Bíblia mais do que muito evangélico. Aliás, o espiritismo kardecista nasceu justamente da interpretação que Allan Kardec dava ao Evangelho de João. Aproveito essa fala para acrescentar algo que ninguém nunca diz. Conhecer Bíblia. Ah, eu conheço a Bíblia. Conhecer Bíblia não é a mesma coisa que conhecer o texto sagrado. O texto sagrado, como texto sagrado, ele é feito de texto e interpretação, letra e espírito. Se você conhece o texto escrito, mas interpreta diferente de todo mundo, você não conhece o texto sagrado. Entenda isso. E antes de começar a estudar a Bíblia, a pessoa precisa ter em mente que o texto sagrado não foi gerado em língua grega. Ele não foi escrito originariamente em grego. Ele foi escrito originariamente em aramaico, que era a língua comum da época. Língua irmã do hebraico. Aramaico. Aí vem alguém e diz: ora, que importância que tem a gente saber que o texto sagrado foi escrito em aramaico? Isso muda alguma coisa? Isso muda o quê? Isso muda tudo. Até o nosso jeito de lidar com os textos que parecem contraditórios. Quem entende que o texto sagrado foi dado em aramaico não se contenta apenas em ler uma versão bíblica qualquer. Ah, eu conheço a nova versão não sei das quantas e já conheço a vontade de Deus. Não. A pessoa que só conhece um tipo de versão bíblica, ela mantém todas as dúvidas teológicas e suspeitas de contradição. Por isso, eis aqui agora as evidências de por que o texto sagrado foi escrito em aramaico e não em grego. Em primeiro lugar, a própria nomenclatura das pessoas, os personagens bíblicos. Em matéria de nomes próprios, o texto grego reproduz literalmente a pronúncia aramaica dos nomes. Por exemplo, a mãe de criação de Yeshua. Em hebraico nós dizemos Miriam. Miriam, pela pronúncia hebraica, Miriam começa com Mi. Ué, mas por que o texto grego então é Maria, se o nome original dela é Miriam? Mi para Ma tem bastante diferença, não tem? Ah, mas no texto grego está Maria, porque no texto aramaico, a pronúncia do nome da mãe de criação de Yeshua é Mariam. Mariam. Ma igual no grego. A nomenclatura usada no texto grego é basicamente uma transcrição da nomenclatura usada no texto aramaico. Mesma coisa com a palavra Machia, ungido. Machia começa com Ma, Machia. É a palavra que nós colocamos como Messias em português. Machia. Como é que Machia vira o Messias? Machia começa com Ma. E no texto grego vem escrito Messias. Como é que Ma virou Me? Ah, mas no texto aramaico não está escrito Machia. Está escrito Meshirra. O ungido, que chamam de Cristo ou Messias em português, o que no hebraico é Machia, no texto aramaico é Meshirra. O grego Messias é uma transcrição do aramaico Meshirra. E os nomes que começam com Bar, que significa filho em aramaico? Porque tem gente que diz que o texto sagrado foi escrito em hebraico, mas não teria nomes com Bar, porque Bar é filho em aramaico, em hebraico é Ben. E no texto que a gente recebeu tem Barrabás, Bartolomeu, Barnabé, Bartimeu. Bar é coisa de língua aramaica e não hebraico. E isso fora os textos que parecem não fazer sentido,
porque foram passados diretamente do aramaico para o grego por alguém que não era especialista em aramaico. Por exemplo, o camelo passar no fundo da agulha. No texto aramaico não está falando que é um camelo, é porque tem a diferença entre gamal e gamla no aramaico. O texto aramaico está dizendo que é mais fácil um nó passar no fundo da agulha e não um camelo. A falta de domínio do aramaico causou toda essa confusão e erro de tradução. E Paulo escrevendo às congregações, historicamente falando, os líderes das congregações messiânico-nazarena eram todos judeus de nascença. Judeus de nascença, falavam o quê? Aramaico. Paulo escrevia a eles, judeu escrevendo para judeu, ele escrevia em quê? Em aramaico. No final da carta aos Coríntios, Paulo dá uma saudação final dizendo, Maranatá. Maranatá é um termo aramaico. O Projeto Reina já postou um vídeo sobre o significado de Maranatá. No texto aramaico, onde Paulo diz Maranatá, o texto correspondente em hebraico diz Adonenu Ba, que também significa Nosso Senhor vem. E mais, no texto hebraico de Atos que diz pela primeira vez em Antioquia foram chamados de cristãos. No texto hebraico aparece lá, foram chamados de Mesherri. Mesherri significa messiânico em hebraico. No texto grego, pela primeira vez foram chamados de cristianos. Mas no texto aramaico de Atos, diz que pela primeira vez em Antioquia foram chamados de cristiana. Cristiana foi da onde saiu o termo cristão. Então, pela primeira vez em Antioquia, os discípulos foram chamados de cristiana, como diz no texto aramaico. A verdade é essa, o texto sagrado ele foi todo passado do aramaico para o grego como uma estratégia dos antimessias da época. Eles queriam esvaziar totalmente a importância do povo israelita e desjudaizar o reino dos céus, que é algo que provém do Deus de Israel, do Deus Iá, que se identifica sempre como Deus de Israel. Naquela época, a língua aramaica era a língua nacional. O hebraico era uma língua sagrada, ela tinha um status de língua sagrada, língua litúrgica, usada apenas em leituras religiosas. Culturalmente, não é nem razoável que os judeus daquela época escrevessem para o povão usando o idioma hebraico. Mas todas as evidências apontam apenas para isso. O texto sagrado foi escrito em aramaico e depois passaram tudo para o grego, porque eles queriam desjudaizar o reino dos céus para descaracterizar todo o contexto de salvação que veio do povo de Israel por meio do Deus de Israel.